Oi gente, tudo bom? Aqui é a Conexão Coreia, uma Coreia que você não conhece. Hoje eu vou explicar para vocês o porquê de muitos países asiáticos, como a China, Coreia e Japão, as pessoas terem um sobrenome antes do nome. Isso tem muito a ver com o sistema de registro civil que esses países adotaram. E também explicarei como funciona o número de registro de residente da Coreia, que seria um tipo de registro geral do Brasil, o nosso RG. É muito interessante, pois o sistema que usamos no Brasil é muito diferente. E acompanhem até o final do vídeo que vocês não vão se arrepender. O registro civil é um sistema pelo qual o governo registra dados vitais de seus cidadãos, como nascimento, casamento e morte, além de usá-lo para administrar tributação, benefícios do governo, cuidados de saúde, entre outros. Cada cidadão tem um número próprio que aparece na cédula de identidade emitidos pelo governo quando os cidadãos atingem a idade legal ou quando eles nascem. Só que na China, Coreia e Japão, o documento mais utilizado era o do Registro Civil Familiar. É um documento que agrupa cidadãos por família, geralmente formado por pai, mãe e filhos. Quando os filhos atingem a maioridade e se casam, eles saem da família de seus pais, criando uma outra unidade familiar independente, mas sempre vinculada, o que torna possível o acesso à árvore genealógica da família. Esse documento é chamado de Hukou na China, Hojok na Coreia e Koseki no Japão, e é muito utilizado, por exemplo, na matrícula em escolas ou no trabalho, ou mesmo para abrir contas de banco ou telefone. Sendo assim, fica mais do que natural ter o sobrenome na frente do nome, pois o que liga indivíduos na mesma família não é o nome, mas sim o sobrenome. Esse documento muitas vezes foi criticado por ser inatamente patriarcal, representando uma violação de direito à igualdade de gênero, e em 2008 foi abolido na Coreia, sendo substituído por outro documento de registro de relacionamento familiar. É claro que além do registro civil familiar, existe também o registro civil individual. Na dinastia Joseon foram confeccionadas placas de identificação para homens maiores de 16 anos, a fim de controlar a migração, arrecadar impostos e alistamento militar. As placas continham nome, endereço, profissão e características físicas e foram utilizadas até o começo do século XX. Mais recentemente, em 1950, surgiu um outro documento para identificar os cidadãos, mas ainda era a um nível regional, sendo limitado apenas às cidades grandes. Os dados incluíam nome, registro familiar, terra natal, endereço, profissão e características físicas como estatura, peso e até tipo sanguíneo. Mas a nível nacional, foi apenas em 1968 que a carteira de registro de residente foi emitida, quando os cidadãos puderam colocar a cédula de identidade na carteira. O interessante foi que esse sistema de registro civil foi criado na tentativa de identificar supostos espiões da Coreia do Norte, depois de um atentado fracassado contra o terceiro presidente da Coreia do Sul, Park Chung-hee, em janeiro de 1968. Este atentado é conhecido como o Incidente de Kim Shin-jo, único sobrevivente de 31 guerrilheiros norte-coreanos que, por ordens do líder da Coreia do Norte, Kim Il-sung, tentaram invadir a Casa Azul para matar o presidente. Kim Shin-jo, depois de vários interrogatórios e investigações, foi posto em liberdade condicional após 2 anos, em troca de informações militares da Coreia do Norte. Hoje, casado, pai de família, depois de uma vida conturbada com muitas mudanças de endereço e contínuas acusações de ex-terrorista, se tornou pastor de uma igreja depois de quase 30 anos de convívio na Coreia do Sul.
Às pressas, foi criado o Sistema de Identificação Individual e em outubro de 1968, o presidente Park Chung-hee foi o primeiro a receber a cédula de identidade, com o número de 12 dígitos 110101 100001 e a primeira-dama com o número 110101 100002. Os primeiros 6 dígitos eram códigos regionais e os 6 dígitos seguintes eram a ordem de inscrição. Sua filha Pacuné também recebeu a carteira de registro de residente. Apesar dos cidadãos portarem a cédula de identidade, isso não impediu outro atentado à sua vida por um sul-coreano simpatizante da Coreia do Norte, em 15 de agosto de 1974, durante uma cerimônia do Dia da Independência. O presidente Park Chung-hee não saiu ferido, mas a primeira-dama foi atingida por uma bala e faleceu horas depois. Vários atentados ocorreram e o presidente acabou sendo assassinado em outubro de 1979 por um general sul-coreano. Sua filha, Park Geun-hye, em 2013, se tornou a primeira mulher a ser eleita presidente da Coreia do Sul. Mas em 2017, ela sofreu um impeachment e foi removida do cargo após um escândalo político e foi sentenciada a 24 anos de prisão sob acusações de corrupção. Agora vou explicar como funciona o número de registro de residente. Na Coreia, a cédula de identidade carrega informações como nome, número do registro de residente, endereço, fotografia, data e órgão de emissão, e no verso, polegar direito e eventuais mudanças de endereço. Vamos olhar detalhadamente o número de registro. O número do registro de residente é composto por 13 dígitos, sendo que os primeiros 6 dígitos indicam a data de nascimento. Os 6 dígitos seguintes indicam o sexo, código regional e ordem de inscrição, e o último dígito é um número de verificação. O 7º dígito é o sexo da pessoa, sendo que número 1 para coreano nascido entre 1900 e 1999. Número 2 para coreana nascida entre 1900 e 1999. Número 3 para coreano nascido entre 2000 e 2099. Número 4 para coreana nascida entre 2000 e 2099. Número 5 para estrangeiro nascido entre 1900 e 1999. Número 6 para estrangeira nascida entre 1900 e 1999. Número 7 para estrangeiro nascido entre 2000 e 2099. Número 8 para estrangeira nascida entre 2000 e 2099. Número 9 para coreano nascido antes de 1900. 0 para coreana nascida antes de 1900. Coração e lança, estrela e trevo são respectivamente código da cidade e bairro do cartório que registrou o nascimento. Por exemplo, o código da cidade de Seul é 0008, Busan 09 a 12, Incheon 13 a 15, Jeju-do 93 a 95, Sejong 44 ou 96. Ordem de inscrição do registro de nascimento no dia em que ocorreu o registro. Geralmente é o número 1. Número de verificação é um número originado pelos 12 números anteriores. É obtido através de um algoritmo que utiliza a soma de produtos. Calcule o valor de SP, que é a soma do produto. E por último, calcule 11 menos SP módulo 11, sendo que módulo é o resto da divisão de um número por outro. Para entender melhor, vamos pegar um exemplo. Calcule o número de registro de residente de um coreano que nasceu no dia 12 de agosto de 1975, registrado em um bairro 16 de Seul, 05.
O número de verificação é 4. O número do registro de residente será 75081210516114. Entenderam a lógica do número de registro de residente da Coreia? É muito previsível, e o excesso de informação sempre foi uma preocupação para os seus portadores, que têm seus dados pessoais expostos nos números que os identificam. De fato, houve casos de discriminação regional na procura de emprego, onde o contratante não aceitava pessoas com determinado código regional indicado na carteira de registro de residente. Por isso, a partir de outubro de 2020, o 8º ao 11º dígito que indica o código regional, ordem de inscrição e número de verificação foram trocados por números aleatórios para evitar discriminações regionais. Não é apenas na vida real que a carteira de registro de residente está presente na vida dos coreanos. Personagens de histórias em quadrinhos e desenho animado puderam ganhar sua carteira de registro de residente. É claro que simbolicamente, ou então num evento comemorativo. 빨리 하는구만. A data de nascimento é a data da primeira edição da história em quadrinhos de Dully. O endereço é a da rua Dully. A data de nascimento é a data da primeira edição da história em quadrinhos de Honey. O cenário onde ocorre a história, mais o número da casa do autor de Honey, é o endereço de Honey. Robô Taekwon-V ganhou sua carteira de registro de robô de presente no 30º aniversário. O 7º dígito do número de registro de robô é a letra R, de robô. O endereço é o quartel-general de Taekwon-V, na Coreia. Mu, um agente esperto, é uma história em quadrinhos ambientada no departamento de vendas de uma empresa. Mu está longe de ser um funcionário perfeito e a todo lugar onde vai arranja problemas, mas a história conta a sua vida com muito humor. Aqui temos um trocadilho com o seu nome, que é Yong-hae, mas o sobrenome é Mu, isto é, inútil. O agente Mu ganhou a sua carteira de registro de residente no dia do aniversário do seu autor, 16 de julho de 2016. Como o agente Mu tem 34 anos dentro da história, sua data de nascimento é a data da primeira edição da história em quadrinhos no ano de 1982. Até estrangeiros receberam a carteira de registro de residente em agradecimento por seus grandes feitos na Coreia. O holandês Guus Hiddink, que foi o técnico de futebol da seleção coreana nas Copas de 2002. Guus Hiddink conduziu a seleção às quartas de finais, o que foi um delírio para os coreanos. Até então, a Coreia só tinha empates e não tinha sequer uma vitória na primeira fase dos jogos de uma Copa. Hiddink ganhou um nome coreano, Hee Dong-gu. Seu endereço é a Associação Coreana de Futebol, data de abertura da Copa e emitido por toda a população da Coreia. O canadense Brian Orser foi o treinador e instrutor de Kim Yuna nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, em Vancouver, Canadá, e ela ganhou a medalha de ouro em patinação artística. Orser Coach ganhou um nome coreano, Oh Sok-ko, e a data de emissão é a data de quando ele recebeu oficialmente o título de cidadão honorífico de Seul. E aí, gostaram do vídeo?
Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e deixem seu like também, que vai ajudar muito. Obrigada. Até mais!